Bem, agora a gente vai falar um pouco das três principais radiações que a gente estuda no ensino médio, lembrando que existem inúmeras outras formas de radiação radioativas, tá bom? Mas a gente vai dar apenas uma olhada nas três principais, lembrando que esse assunto de radioatividade, ele é bem frequente na prova do Enem, certo? Então, sem sombra de dúvidas, vocês vão encontrar alguma questão sobre radioatividade e sobre esses três tipos de radiação, tá bom? Para começar, vamos lá. A radiação alfa, ela possui algumas características. Ela é apenas emitida por elementos químicos que possuem núcleo atômico Z acima de 83, que inclusive é o número atômico do elemento bismuto, né? E durante esse tipo de emissão, quando um elemento químico emite radiação alfa, vai ocorrer um processo que a gente chama de transmutação, né? Em que um elemento químico vai dar origem a outro, né? Então, ocorre transmutação. Referente a o potencial energético comparado com as radiações beta e gama, a gente pode afirmar que as partículas alfa, elas possuem baixa energia, não é isso? E, por exemplo, não é nociva, por exemplo, ao ser humano, né? Só para representar aqui o que acontece no processo de transmutação quando ocorre uma partícula alfa, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no vídeo anterior para ilustrar o que acontece. Quando um elemento radioativo que possui número atômico acima de 83, como no caso do urânio aqui, que possui número atômico igual a... Isso aqui é o número atômico, tá? Z. No caso, número 95, e sofre transmutação para o elemento químico tório, a gente vai ter que isso ocorreu porque houve uma emissão de partícula alfa, né? E o que acontece quando há emissão de partícula alfa? A gente vai ter a subtração de 4 unidades do número de massa, no caso 235 menos 4, e subtração de 2 unidades. Desculpa, aqui não é 95, aqui é 92, tá? 92. Deixa eu só rapidinho tentar consertar esse erro aqui, tá? 92, tá? Então, o número atômico do urânio é 92, eu coloquei 95, não sei porquê, tá? Então, quando o número atômico, quando há emissão de partícula de radiação alfa, a gente vai ter que há uma redução no número de massa de 4 unidades e no número atômico uma redução de 2 unidades, como vocês viram, consertei aqui para 90, que não era 90 e 91 como constava, tá bom? Lembrando que essa mudança ela aconteceu porque foi uma partícula alfa emitida, um mol de partículas alfa emitido, né? Porque se porventura o número de mols fosse diferente, né? Se a quantidade de partículas alfa emitida fosse diferente, a gente iria ter uma diferença na quantidade da massa e na quantidade do número atômico aqui final após a emissão dessa radiação, né? Porventura, se tivesse sido duas emissões alfa, aqui iria reduzir 8, aqui reduziria 8 unidades, iria para 227 e aqui reduziria 4 unidades indo para 88, tá bom? Porque se eu aumento o número de radiações, isso vai ser proporcional à redução que vai acontecer devido a esse processo radioativo, devido a essa transmutação, tá bom? A próxima emissão que a gente vai falar agora é a emissão do tipo alfa, né? A emissão alfa, ela é uma emissão de natureza negativa, né? Formada basicamente por elétrons e possui uma alta
alta velocidade comparada com, por exemplo, a partícula alfa. Comparando em relação ao valor energético, a gente pode dizer que as radiações alfa possuem alta energia, certo? E essas partículas beta, elas possuem um alto poder de penetração, inclusive podendo ultrapassar os nossos órgãos. Essa radiação pode atravessar nossos órgãos. E quando há uma emissão de radiação beta, a gente também vai ter um fenômeno de transmutação, a gente vai ter um fenômeno de decaimento do núcleo, em que a gente vai ter a emissão, a modificação no núcleo do elemento químico. Deixa eu anotar aqui um exemplo para vocês, né? Vamos usar o carbono aqui como exemplo. Opa, aqui não é 17, aqui é 7. Pronto, agora sim. Bem, esse tipo de radiação, ele ocorre em núcleos cuja relação entre o número de nêutrons e de prótons tá fora de algo que a gente chama de cinturão de instabilidade, tá? E esse cinturão de instabilidade tem relação com a instabilidade que alguns núcleos, que alguns elementos químicos que possuem um número atômico pequeno possuem, tá bom? Então, quando a gente tem um decaimento beta, por essas emissões beta serem constituídas basicamente por elétrons, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente não vai ter modificação no número da massa, a massa vai ser alterada, porque os elétrons eles possuem uma massa quase que insignificante. Contudo, a gente vai ter uma adição de um elétron no número de prótons. Então, 6, que era o número atômico do carbono, ganha um elétron e agora tem um número atômico 7, dando origem a outro elemento químico, que no caso aqui é o nitrogênio. Então, quando ocorre a emissão de partículas, a emissão de radiação beta, a gente vai ter o aumento no número atômico, contudo, a gente não vai ter modificação no número de massa, certo? Por final, a gente vai falar agora das emissões alfa, né? Essa radiação alfa, ela tem uma alto potencial energético. Das três, é a que tem o maior potencial energético, né? E em alguns casos, a gente pode encontrar por aí as radiações gamas sendo denominadas de radiação ionizante. Ionizante. Desculpa a caligrafia, radiação ionizante. Quando essa radiação ela passa através da matéria, ela vai interagir com moléculas e vai gerar íons. Então significa dizer que se essa radiação ela é ionizante, ela pode gerar íons. Lembrando que a gente vê lá no primeiro ano que íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons, né? É interessante lembrar que, por exemplo, essa radiação tem um alto poder de penetração, né? Alto poder de penetração, me desculpa a desorganização aqui. E quando passa pela molécula, como eu disse, né, pode gerar íons, tem grande potencial de energia ionizante. Contudo, né, quando a gente fala em relação aos seres humanos, né, isso é totalmente prejudicial às células vivas. As células do nosso corpo que são sensíveis à radiação ionizante são as do tecido linfático, haja medula
e as mucosas intestinais e das gônadas e também a lente dos olhos. Então, essa radiação aqui, ela é muito nociva ao ser humano. Essa radiação, a radiação gama, as radiações gamas, elas possuem radiação eletromagnética, muito parecida com a dos raios-x, e elas têm uma frequência bem maior, né? Contudo, elas não geram efeitos de transmutação, como acontece com as partículas beta e as partículas alfa, tá?